Está no ar o 3 a 1. O nosso convidado hoje é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Participam desta entrevista a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, e o editor da revista Teletime, Samuel Possebon. Antes dessa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem sobre o nosso entrevistado. O paulistano Paulo Bernardo Silva já foi bancário, secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul e secretário de Fazenda de Londrina. Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores por 3 mandatos, ganhou destaque na presidência da Comissão Mista de Orçamento. Foi ministro do Planejamento do governo Lula e, após a vitória de Dilma Rousseff à presidência, trocou de pasta e foi para as comunicações, antes ocupada pelo PMDB. A missão é uma das mais importantes do governo Dilma, a universalização da internet banda larga. Outro alvo de Paulo Bernardo é a reestruturação dos Correios. Recentemente, o ministro defendeu que os políticos sejam proibidos de ter concessão de rádio e TV para não legislar em causa própria. O veto está na Constituição, mas não há regulamentação. No entanto, a proposta consta do anteprojeto para a Lei de Comunicação Eletrônica do ex-ministro Franklin Martins, que deve ser colocado em discussão pública antes de ir para o Congresso. Mas o ministro duvida que o Congresso aprove a medida por causa do grande número de políticos que possuem concessões. 61 dos eleitos em 2010 informaram possuir rádio ou TV. Outros artigos polêmicos tratam da liberdade de expressão e de criação, programação e conteúdo e o que estabelece o limite de 30% ao capital estrangeiro nas empresas de comunicação. Ministro, há uma discussão instalada desde o governo passado, por iniciativa inclusive do ex-ministro Franklin Martins, que é essa questão do novo marco regulatório das comunicações. Existe vamos dizer assim, uma base objetiva para essa discussão, que é o fato de que as empresas de telefonia, elas estão entrando na área de comunicação, na multimídia, com a mídia digital, com a internet, e movimentam um volume muito maior de recursos do que a radiodifusão. Quer dizer, a convergência de mídias, de certa maneira, demanda uma discussão com relação a isso. Como é que o senhor está tratando essa questão? Bem, o ministro Franklin Martins me entregou o projeto no estado em que ele, até onde ele conseguiu chegar. Além disso, participei de várias reuniões onde foram discutidos os temas envolvidos, e essa questão que na área técnica se chama de convergência de mídias, quer dizer, daqui a pouco nós vamos estar com o celular recebendo rádio, recebendo televisão, e nós achamos que é importante que isso seja regulado, quer dizer, que se diga o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Além disso, tem uma área já de disputa, vamos chamar assim, de mercado entre as empresas de telecomunicação e as empresas de televisão, que é o mercado de TV a cabo, onde algumas empresas de telecomunicações já atuam e outras que não atuam querem atuar também, e há claramente uma disputa grande em torno dessa questão. Além disso, mas não é só isso, Azedo, tem também questões ligadas a conteúdo. A Constituição diz que as televisões devem manter um percentual, manter um patamar determinado de produção nacional na sua programação. As TVs nacionais têm que veicular produções nacionais, com conteúdo regional também, não pode ser só uma programação nacional. Tem discussão sobre a produção independente, empresas podem produzir programas e veicular na programação das televisões. Então, todas essas questões me parece que são importantes de serem discutidas, ou a alternativa seria o mercado ir se resolvendo. O que o Franklin dizia sempre é o seguinte: se nós deixarmos que o mercado vá se resolvendo, nós podemos ter uma situação como essa que você falou, onde empresas que, do ponto de vista do faturamento, da presença, são muito mais fortes, né? O faturamento, às vezes, perto de 15 vezes o do setor de radiodifusão,
e essas empresas podem ter um poder de fogo maior, lógico. Eu acho que essa discussão nós temos que enfrentar com tranquilidade. Eu acho que ela é importante. Tem 4 ou 5 artigos na Constituição que tratam da questão de mídia e que estão aí, nunca foram regulados. Quer dizer, eu acho que é importante nós tratarmos. O Franklin, entretanto, quando me entregou o projeto, disse, olha, o projeto não está acabado. Nós temos que fazer o arremate, vamos dizer assim. Acho que é como ele mesmo disse, um projeto que para em pé, está em condições de ser debatido. Agora, nós, no governo, vamos examinar tudo. Eu pego o bonde andando, quero me inteirar de todos os pontos, até porque é um debate sensível, não é uma coisa corriqueira. Eu acho que é importante. E também, acho que nós vamos ter que discutir algumas questões. Por exemplo, vai ser um projeto só para regular todos os artigos, ou nós vamos fazer regulação por pontos? Né? A opção que o Franklin conduziu assim, é um a gente grande... podia começar a fatiar o projeto agora na entrevista, tratando um assim, assunto de cada vez. Fez um grande projeto abarcando todas as questões. O risco que há numa opção como essa é o projeto passar anos no Congresso. Né? Nós temos inúmeros casos de legislação. Essa questão, por exemplo, o Código de Direito Civil, que foi aprovado recentemente, ficou essa anos. questão, por exemplo, da telefonia, não há um risco, se com a convergência de mídias, não há um risco de desnacionalização desse setor? Diante esse é um dos aspectos. Da disparidade de capital, é coisa assim de 160 bilhões, um mercado de 160 bilhões engolindo um de... Deve chegar ao quê? Uns 30 no máximo? Pouco mais. 60 bilhões, mais ou menos. Eu acho, Azevedo, isso é uma discussão para ser feita. Veja bem, se a empresa que me fornece celular disser, olha, eu vou começar a mandar a televisão para o teu celular e você pode acessar e pode pagar X, ou até vou fazer de graça por enquanto e vou mandar um sinal de televisão, eu vou dizer o quê? Não quero, porque não existe essa regulação, ou porque isso não foi feito pelas televisões, as concessões atuais. Eu acho que essa discussão vai ser diferente disso. Né? Porque aí você coloca assim, mas será que não vai ter um problema de empresas estrangeiras estarem produzindo televisão e a legislação diz que só pode ter 30% de capital estrangeiro? Tudo bem, a empresa pode contratar produtores independentes, comprar e falar, eu estou veiculando coisas produzidas por brasileiros, por empresas brasileiras. Agora, essa discussão está aí. Se a gente não fizer, vai acontecer. Você é um especialista no assunto. Quer dizer, se essa coisa for evoluindo, nós vamos fazer o quê? Ficar olhando? Vamos dizer... É que eu acho que existe uma questão que talvez seja até anterior a esse debate sobre a convergência, sobre o risco do atropelo que a convergência impõe aos grupos de comunicação, aos grupos de radiodifusão e de telecomunicações, que é justamente a discussão sobre a concentração da mídia no Brasil. Né? Esse debate sobre uma lei de comunicação eletrônica é muito anterior, vem desde a época do ministro Sérgio Mota, lá em 97, 98, e passa por aí. Porque o setor de mídia, o setor de radiodifusão, não é um setor regulado no Brasil, apesar de ser uma concessão pública, mas ele não é regulado. Né? O Ministério das Comunicações tem uma função praticamente cartorial ali de controlar as outorgas, mas não existe uma regulação efetiva, uma regulação econômica. O professor Fábio Conde-Comparato, outro dia, mencionou que talvez o setor de mídia no Brasil seja um dos mais concentrados do mundo. A minha pergunta para o senhor é se o senhor concorda com isso? O setor de mídia é concentrado e precisa de regulação para se desconcentrar? Eu acho que é concentrado, com certeza que é concentrado. Qualquer um vê isso. Nós temos centenas de empresas, centenas de empresas atuando no setor, mas quem tem audiência mesmo são 4 ou 5. Né? Não passa disso. Você vai provar facilmente a 90% do peso, por exemplo, no caso de televisão, com certeza. Eu acho que é concentrado. Eu acho que a regulação pode ajudar a que floresçam novas empresas e que outras empresas ocupem espaço. É evidente que nós não vamos fazer isso por lei. Né? Nós temos que ter uma regulação que permita e dê condições. Por exemplo, se você disser tem que ter conteúdo nacional, tem que ter produção nacional, tem que ter produções locais. Né? É evidente que isso vai levar a um desenvolvimento de mercado de trabalho e de produção que está correlacionado com essa desconcentração. Mais gente vai estar produzindo conteúdo.
Eu acho que é por aí mesmo. Agora, esse é outro aspecto importante. Eu acho que não dá para falar, ó, nós vamos fazer uma lei e desconcentrar. Até porque, qual seria o mecanismo para fazer isso? Não é verdade? Acho que nós temos que oferecer mais opções. E aí, as empresas, com certeza, tendo oportunidade, tendo espaço, vão crescer também. Ministro, no governo Fernando Henrique, houve 3 tentativas de se aprovar ou de se criar uma lei de comunicação eletrônica de massa. O primeiro projeto foi o Sérgio Mota, que elaborou. Dizem que era mais radical que o do Franklin. Eu não vi o do Franklin, não foi divulgado ainda, mas o do Sérgio Mota, naquela ocasião, ele propunha, por exemplo, que tivesse um limite de propriedade cruzada. Ou seja, que na mesma localidade não se pudesse ter, o mesmo grupo não pudesse controlar rádio, televisão e jornal. Ele defendia essa proposta naquela época. O projeto do Franklin trata disso também. E também restringe a propriedade cruzada. Tem um problema de fato que hoje existem grupos que têm televisão, tem rádio, tem jornal, tem AM, FM. Então isso teria que ser tratado, ver como é que seria a transição. Mas o projeto prevê restrição à propriedade cruzada, ou seja... A proibição ou o que ele propõe efetivamente? Propõe que não seja concedido para grupos que tenham... Um grupo que tenha jornal não tenha televisão. Ou o grupo que tenha jornal não tenha rádio. Agora... E o senhor, tem o que o senhor acha disso? Eu acho que é correto. Eu acho que é certo isso. Agora, eu estou mediando a posição, porque assim, considerando que já existem situações. Provavelmente nós teríamos que remeter para a renovação desses canais, como o Samuel disse, dessas concessões, a solução, né, dar prazo para adaptação para as empresas. Agora, eu acho que, até em nome dessa necessidade de desconcentração, acho que seria uma medida salutar. Depois do projeto do Sérgio Mota, o ministro que o sucedeu, que era o Pimenta da Veiga, também apresentou um projeto, já sem essas restrições que o Sérgio Mota defendia. Depois houve uma terceira tentativa, que foi do ex-ministro Juarez Quadros. Então, teve 3 tentativas de projeto nesse sentido. Como o senhor mesmo disse, essa é uma iniciativa que causa uma comoção muito grande. As empresas temem que o governo queira cessear ou a liberdade de expressão ou queira intervir nesse setor. Como é que o senhor pretende, levar esse debate num clima menos beligerante? Quer dizer, como é que o senhor acha possível expor uma situação dessa, já que, como o senhor disse, há uma situação criada, as empresas, hoje não há restrição nenhuma à propriedade cruzada. Como é que o senhor pretende levar isso? Olha, nós não temos uma decisão sobre o método, o modus operandi de que o governo vai adotar. Nós estamos fazendo uma leitura do projeto, vou me inteirar tanto quanto possível de todos os pontos, porque é um projeto grande, um projeto de fôlego. Eu pensei na possibilidade de, assim que o governo tiver uma posição, isso significa passar pelo Ministério das Comunicações, ser submetido a outros ministérios que têm interação com essa área, educação, cultura, casa civil, ter um aval da Presidenta da República, colocar isso em consulta pública, colocar em audiência, colocar na internet e deixar que isso seja amplamente discutido. Eu acho que é uma forma... nós não temos a menor condição de controlar o grau de beligerância em que a discussão vai se estabelecer. Eu não posso dizer, olha, pessoal, vai com calma aí e tal. Eu acho que nós temos que mostrar o seguinte: primeiro, essa coisa de falar que nós queremos amordaçar A ou B, que nós queremos controlar ou censurar, isso é uma bobagem, né? O Brasil é uma grande democracia, nós ajudamos a construir essa democracia e também, entre outros inúmeros atores, somos guardiães do que a Constituição estabelece em termos de liberdade de expressão, em termos de direito de se expressar. Agora, tem todos os interesses, né? Essa questão, por exemplo, propriedade cruzada. Se a gente coloca em discussão no Congresso, olha, quem tem rádio e televisão não pode ter jornal, ou quem tem jornal não pode ter rádio, é evidente que isso pisa em N calos por aí e vai dar uma briga medonha sobre isso, né? Agora, eu acho que a melhor forma de fazer é discutir da forma mais transparente possível. E
acho que todos os setores têm que ser ouvidos, têm que participar. E também defendo o seguinte, nós não podemos fazer nenhuma lei que retroaja, não existe isso. Né? A lei tem que ser feita daqui para frente. Então, quem tem propriedade cruzada, nós vamos ter que estabelecer um período, um prazo e uma forma de descruzar, de resolver esse problema. E nós não podemos simplesmente estabelecer a partir de agora, não pode mais, se virem. Isso não existe, né? Eu acho que todo mundo concorda com essa avaliação. Ministro, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Em qual país um padre do campo é a estrela das telenovelas? E o que explica que na Polônia palavras como delator e arquivo secreto sejam as mais faladas nas telas do país? E por que será que a Polônia é o único país onde um programa sobre a Europa faz sucesso todos os sábados à noite? A TV que se faz no mundo, nesta quarta, meia-noite. A qualidade de imagem, som digital, não é mais para poucos. Chegou a democracia digital. E toda democracia tem a sua Constituição. Artigo 1º. Todos têm direito a ver TV sem chuvisco ou ruído. Artigo 2º. Para ter TV digital, basta instalar um conversor e ou manter um UHF na sua TV ou comprar uma com um conversor embutido. Artigo 3º. Você assiste TV digital de graça, sem mensalidade. Bem-vindo à democracia digital. A TV digital para todos. Programa DOC TV. Nesta quinta, Morro do Céu. A partir das barreiras da sociedade conservadora onde vivem, os jovens da cidade de Cotiporã tentam construir sua liberdade e individualidade. DOC TV 4, nesta quinta às 11 da noite. DOC TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. Tuberculose? Ainda existe essa doença no Brasil? Existe sim, de norte a sul do país. Todos os anos no Brasil, 80 mil pessoas adoecem, 5 mil morrem. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Tem nada disso não. Depois de 15 dias do início do tratamento, o risco de contágio reduz bastante. Apoio e solidariedade são muito importantes para a cura do paciente. Assim que eu melhorar com o tratamento, já posso parar com a medicação? Não, de jeito nenhum. O tratamento dura 6 meses e tem que ser feito até o final, mesmo se você não estiver sentindo mais nada. Senão, a doença pode ficar ainda mais resistente aos remédios, que, aliás, são distribuídos gratuitamente pelo Serviço de Saúde. E é um direito seu. A gente tem que esterilizar tudo que a pessoa toca? Preste atenção. A doença só é transmitida através da fala, da tosse ou do espirro. Copos, talheres, pratos ou roupas não transmitem, certo? E lembre-se, a tuberculose tem cura. Mas para curar, é preciso descobrir a doença o quanto antes. Tosse por mais de 3 semanas, procure o Serviço de Saúde. Uma campanha do Fundo Global. Preservar o planeta é um longo caminho. E o que estamos fazendo para viver o aqui e agora sem detonar os recursos para quem vem depois? O primeiro passo é a educação. Você tem que entender que o mundo é uma rede. Está todo mundo interligado. E por que não o hip hop? Onde tem tráfico de droga, onde tem violência dentro de casa, onde se planta. Não nasce nem a planta mesmo, nem a planta da cultura, né? A planta do amor, não nasce nada. Sustentáculos, nesta segunda, 8h30 da noite. Voltamos com 3-1. Nosso convidado hoje é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Participo da entrevista a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, e o editor da revista Teletime, Samuel Possebon. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. E o que o senhor acha das concessões das emissoras de rádio e TV para os políticos? Olha, depois que eu fui para o Ministério das Comunicações, inclusive pedi para o meu pessoal ler o que diz na Constituição e ver o que diz a legislação. Na verdade, há controvérsia, ninguém conseguiu concluir se é expressamente proibido ou não. De qualquer maneira, hoje nós sabemos que tem muitos políticos que têm concessão de rádio ou concessão de televisão. A minha posição, e acho que, se puder, vou transformar em posição do governo, é que nós deveríamos proibir. Eu acho que o Congresso, que já tem a atribuição de fazer a concessão, não pode fazer a concessão
para alguém do meio político, seja um congressista, um ex-congressista, ou um parlamentar estadual, que seja, um vereador, eu acho que isso, em primeiro lugar, pode configurar, legislar em causa própria. Em segundo lugar, tem a questão do sistema político que fica desequilibrado, fica desbalanceado, com alguns tendo concessão de rádio e outros não. Agora, ministro, aí a pessoa pode falar. E as organizações religiosas? Porque elas também, as pessoas podem cada vez mais, estão se envolvendo com a política. Já me disseram assim, mas vai ter laranja. O político põe um laranja. Tudo bem, mas isso já está tipificado na legislação e nós temos o Ministério Público, outros órgãos de fiscalização ou até de repressão para cuidar disso, a Receita Federal, enfim. Né, o uso de laranja é crime, então tome-se as providências. Isso não é um problema mais de regulação. Com relação à questão religiosa, eu pude observar o seguinte, o Ministério recentemente tem adotado restrição à concessão para entidades, instituições religiosas. Mas nós sabemos que tem, por exemplo, tem o problema de compra de horário. Normalmente, a maior parte da veiculação são igrejas que compram horário, ou na madrugada, ou às vezes até no horário nobre, e, na minha opinião, também é uma área de sombra, não tem regulação, não tem nenhum lugar dizendo que não pode. Então, o concessionário cede, vende o horário, né? E gera questionamento, porque, do meu ponto de vista, também é uma coisa duvidosa, uma coisa que tem que ser questionada. Agora, isso está acontecendo, né? Ou nós vamos dizer na lei se pode ou se não pode, o que pode fazer, como é que vai ser, ou então nós vamos continuar debatendo e não vamos tomar providência. O senhor acha que o controle disso poderia ser feito por uma agência reguladora, como é o modelo que se tem nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em outros países em que existe uma agência específica para controlar a radiodifusão, para fazer o trabalho justamente de acompanhamento dessas concessões, de quem são os proprietários, quem são os verdadeiros proprietários? Por exemplo, se a gente procurar no Ministério das Comunicações os contratos de concessão das emissoras de TV, a gente vai descobrir que não existem esses contratos. Existem atos que estão publicados no Diário Oficial, mas não existe um contrato específico. O senhor acha que o modelo de agência reguladora seria o ideal para esse setor de mídia, para o setor de comunicações? Eu acho que é a melhor forma, até porque a agência tem autonomia, tem uma estrutura mais adequada para fazer, se especializa na fiscalização. Hoje, nós já temos regulação. Por exemplo, se tem, por exemplo, uma empresa que tem mais de 30% de capital estrangeiro, já há mecanismo para fiscalizar isso. Agora, o problema é o seguinte, é isso que você está falando, se o contrato expressa isso ou não. Nós temos alguns problemas relativos a isso que estão indo parar no Supremo por conta da briga. Como não está claramente definido ou não está claramente expresso no contrato, então acaba virando um problema de justiça, que eu acho que é onde tem que ser resolvido mesmo. Agora, eu acho que a melhor forma seria, de fato, numa agência. Ministro, é sabido nesse mercado que proliferam os laranjas. Usar laranja é crime, mas é uma prática. Falam até que é o setor de grande citricultura, é a radiodifusão. Tal é a profusão de laranjas. Muitas vezes, como jornalista, eu me deparei com situações como essa. Eu ligava para uma emissora, que eu sabia que era de um político, estava com um contrato, com a composição acionária daquela emissora na mão, falava com o diretor da emissora, perguntava pelo real sócio, pelo sócio de direito, né, no contrato. Aí o cara disse assim, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa que a senhora fala. Essa emissora pertence ao deputado tal, ao governador tal. Então, é uma situação sabida, e é muito fácil identificar esse problema. O problema, me parece, é que o Ministério das Comunicações não tem estrutura para fiscalizar. No ano passado, no ano atrasado, eu fiz uma matéria que mostrava que uma licitação em São Paulo, 2 grandes estações de televisão em São Paulo, ganhou uma empresa que estava registrada em nome de assessores de um parlamentar. Aí eu falo com o Ministério das Comunicações na época e o ministro falou assim, olha, mas a gente não tinha como saber que por trás desse nome aqui estava um deputado. Eu falei, olha, mas se um repórter chega lá, por que o governo não consegue chegar lá? Quer dizer, para moralizar é preciso ter condição de coibir e de punir. Como é que o senhor acha que o Ministério está preparado para isso? Olha, eu acho que não está preparado. E cá entre nós, eu acho que em alguns casos nem precisa ser preparado.
que quem tem que investigar se uma empresa está no nome de um laranja ou não é o Ministério das Comunicações, gente. Ué, isso tem já instituições fortes em condições de fazer essa investigação. A Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público. Quer dizer, nós vamos fazer o quê? Criar mais uma polícia dentro do Ministério das Comunicações para verificar. Nesta semana, vários jornais divulgaram o político tal conseguiu concessões. Eu mandei olhar. Os contratos não mencionam o nome do político citado, dos políticos citados. Nós recebemos documentação que vem registrada em cartório, que vem de junta comercial, que tem fé pública. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma organização de caráter policial, porque é o único jeito, né, de fazer, talvez, escuta telefônica, de ir lá abrir o sigilo bancário, o sigilo fiscal. Não tem como fazer isso, né? Eu acho que não é o Ministério das Comunicações que tem que fazer isso. E acho que essa questão, na minha opinião, é mais uma que nós deveríamos regular. Olha, o que pode e o que não pode. E aí não pode, alguém tome providência. Tem algumas providências de fiscalização que são claramente do Ministério das Comunicações, que exerce, na minha opinião, ainda muito mal. Algumas nós, inclusive, estamos conversando com a Anatel para delegar, porque a Anatel tem muito mais gente e tem mais condição. Na radiodifusão, nós pretendemos repassar para a Anatel para que eles tomem conta disso. Em nome do Ministério, nós podemos fazer esse tipo de convênio. Agora, eu acho que nós temos que discutir o setor como um todo e ter claro o seguinte: nós não vamos resolver isso só, esse caso aqui, veja esse caso, veja aquele. Tem que ver o que é. Eu acho sim, o uso de laranja é crime. Então isso já tem lei, já tem gente que tem a responsabilidade de tomar providência. E claramente eu acho que não sou eu que tenho que fazer isso. Ministro, e a criação da Agência Nacional de Comunicação seria uma solução para essa questão? Poderia ser. Pelo que eu pude perceber, o Franklin avaliou a possibilidade de ter uma agência, que seria uma grande agência do setor, que podia ter esse nome, Agência Reguladora de Comunicações, ou ter duas agências, seria a Anatel e uma outra, provavelmente derivada da Ancine, que seria reformulada para tratar de regulação de conteúdo. Em qualquer hipótese, nós não estamos falando de controle a priori, antecipado do que é veiculado por uma televisão ou por uma rádio. A discussão é se alguém veicula alguma coisa de conteúdo racista, por exemplo, e se aquilo vai merecer uma reprimenda, vai ter uma advertência pública, vai ter alguma providência relativa a esse aspecto. Portanto, não seria feito em hipótese nenhuma com caráter antecipado. Ministro, na edição de ontem do Diário Oficial tem uma portaria do senhor postergando, dando mais tempo para a apresentação de projetos de rádio comunitária. Qual é a política do senhor? Qual é a sua proposta para a radiodifusão comunitária? Olha, eu até recebi da presidenta Dilma uma recomendação de tratar com carinho essa questão. Eu acho que tem distorções, por exemplo, já vi casos de rádio que veicula muito mais comercial do que seria razoável. Aliás, a rádio comunitária não pode veicular comercial. Mas, tem uma discussão no Congresso se vai ser possibilitado ou não. Mas ouvi já de casos, por exemplo, de rádios que têm a sua potência aumentada, que também é ilegal. Então nós queremos fiscalizar isso e queremos estabelecer uma política mais proativa para o setor. Até estamos nomeando assessoria especialmente designada para isso, dentro da Secretaria de Comunicação Eletrônica. E essa portaria é porque nós, no início do ano, tivemos, acho que foi a semana passada, o vencimento do prazo para apresentação de proposta para um número razoável de rádios. Como nós estávamos chegando, achei que era mais prudente e prorrogamos por 45 dias. Então, foi publicado, está no Diário Oficial, nós vamos colocar, se já não colocamos, no site do Ministério, fazer a divulgação para que sejam apresentadas
propostas que serão analisadas e nós vamos tomar as decisões. O senhor pensa em conduzir como essa política de TV digital dentro do Ministério? E vai ser centralizado no Ministério das Comunicações? Isso não está definido ainda. Eu conversei na semana passada, tive uma audiência com a presidenta e nós mencionamos essa questão. Falei também com o ministro Palocci, porque hoje esse programa é coordenado pela Casa Civil. A política que a presidenta Dilma estabeleceu é de que os ministérios setoriais coordenem as políticas setoriais. Mesmo que isso seja feito com a participação da Casa Civil, seja feito lá dentro, na presidência, enfim. Então, em alguns casos, por exemplo, banda larga, o Ministério das Comunicações assumiu já a coordenação. Mas no caso da TV digital, isso não está ainda definido, nós ficamos de voltar. Por enquanto, continua na Casa Civil e nós vamos, já estamos de acordo, temos que acelerar, ver o que precisa fazer para desentranhar esse andamento do processo de implantação, mas, por enquanto, ainda a coordenação é da Casa Civil. E sobre a radiodifusão educativa? No governo Lula, o Ministério, no caso a presidência, porque concessão de TV é a presidência, autorizou um canal de TV para a fundação ligada aos sindicatos metalúrgicos do ABC. E vários outros sindicatos reivindicam uma situação igual. Centrais de trabalhadores também têm essa mesma reivindicação. No governo Fernando Henrique Cardoso, eu mesmo escrevi sobre isso em várias ocasiões, houve uma farta distribuição de TV educativa e de rádio educativa para fundações ligadas a políticos e a outras não ligadas a políticos. No governo Lula foi uma distribuição muito parcimoniosa, foram poucas concessões relativamente. Qual a orientação que o senhor pretende dar? Olha, nós gostaríamos de dar vazão à demanda que tem, ou seja, se possível, atender onde tiver espaço, tiver espectro para isso, tiver condições. Eu percebi o seguinte, na conversa com o ministro que me antecedeu, que foi o Filardi, o Ministério adotou uma política seguinte, de concessão de TV educativa ou rádio educativa que fosse vinculado a alguma instituição de ensino e eles têm, inclusive, exigido que seja pública. Né? Então, às vezes, tem uma fundação privada que quer uma TV educativa, mas o Ministério tem exigido que seja vinculado a um projeto, por exemplo, de uma universidade federal ou de uma universidade estadual. Eu acho que é um critério melhor, porque aí você tem uma vinculação com a questão da educação. Nós vamos fazer uma reavaliação disso, Elvira, porque, de fato, quando você fala parcimonioso, de fato foi bem contido o volume de concessões. Nós achamos assim, se tiver condição técnica de fazer a concessão, vamos fazer. Agora, tem que ter critérios claros, critérios definidos, fazer isso andar, né, e, como eu disse, dar vazão à demanda que existe. Essa do Sindicato dos Metalúrgicos, eu não sei se teve essa exigência de que fosse vinculada a uma instituição pública. É a fundação do sindicato. Né, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é uma instituição fortíssima, né, que tem... Eu precisaria ver como é que está funcionando, mas com certeza eles têm condição de fazer um bom trabalho. Um sindicato estruturado, tem a atuação na área de educação, na área de saúde, mas eu não tenho condição de falar assim de chofre. Como o senhor vai abrir mais para os sindicatos? Não, acho que se tiver um sindicato que tem uma fundação, que queira fazer e que seja associado a um projeto de educação, acho que nós podemos discutir isso. Mas eu não quero, a priori, dizer o que eu acho sobre isso, porque nós estamos fazendo uma reavaliação, estamos examinando todas essas questões aí. Ministro, então nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Após dominar terra e mar, a necessidade de buscar novos ares. Seres mais pesados que o ar conquistaram os céus e a evolução deu asas à vida. Voo! Mais um episódio da série da BBC, Jornada da Vida. Nesta quarta, 11 da noite.
Uma visita ao Museu da Inconfidência em Ouro Preto, agora totalmente adaptado para visitantes com deficiência. Uma conversa com Henrico Salvador, um jovem que não vê na síndrome de Down um obstáculo para o seu trabalho. E a gente vai até os Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, conhecer o Go-Ball. Programa especial, nesta sexta, 7h30 da noite. Para ser o precursor dos grandes blocos, é preciso ser fera. Bafo da Onça, nos braços da batucada, sexta 15 para meia-noite. Estamos de volta com 3-1. Nosso convidado hoje é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Participam da entrevista a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, e o editor da revista Teletime, Samuel Possebon. Nós vamos abrir o terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Gostaria de saber como o governo vai fazer para universalizar a internet banda larga no país. Bem, nós nem estamos usando ainda o termo universalizar, até porque universalizar nós vamos ter que chegar a 96% da população, e acho que nós estamos um pouco longe disso. Nós estamos querendo massificar em larga escala o uso da internet com banda larga, e até há polêmica sobre se é banda larga mesmo, porque nós estamos falando de 512 kbps, né, que são bytes por segundo, mas nós precisamos fazer a massificação. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi que, como nós tivemos uma política, por exemplo, para computador, ficou muito acessível a compra de computador. Você compra um desktop hoje por R$800 em 24 meses. Mas o serviço de internet, primeiro, ele não é tão banda larga assim, é um serviço ainda restrito. Segundo, os preços são bastante altos. Se a gente comparar com o mercado internacional, ou se comparar com o poder aquisitivo, você paga facilmente R$100, cento e poucos reais por um serviço. Ontem eu fiz uma reunião com o pessoal os provedores, associações de provedores, e eles me relataram que, como média, o preço está na faixa de R$60. Nós estamos trabalhando com uma ideia de reduzir isso para metade, R$30, talvez R$35, e fazer um grande esforço conjunto do governo federal, dos governos estaduais, tirar tributos. Os governos estaduais já manifestaram a disposição de tirar o ICMS, por exemplo, que é um imposto alto em termos de percentual sobre o serviço de banda larga, também tirar os do governo federal, fazer política de crédito para os provedores, negociar através da Telebrás o tráfego de alta velocidade com as fibras óticas que nós temos nas empresas federais, empresas do setor elétrico, a Petrobras tem, e de maneira que nós esperamos fazer um grande arranjo institucional com a participação do governo, setores da iniciativa privada, e oferecer internet mais barata. Qual o prazo para uma mudança desse tipo? Para massificar, nós estamos falando de um prazo aí de uns 4 anos, né? 3 anos, 4 anos. Para definir, eu espero que uns 4 meses. Para baratear. Não, para baratear, eu acho que nós temos que fazer isso em 4, 5 meses, tem que estar resolvido. Até porque, se ficar discutindo 1 ano, 2 anos, está na cara que nós vamos cumprir o prazo. Agora, a gente tem que começar esse ano a oferta de serviço em condições mais adequadas, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de preço, e evidentemente isso vai sendo implementado. E a prioridade? São as escolas, o quê? Não, as escolas, nós fizemos já um programa de implantação de banda larga nas escolas. Conseguimos, em 4 anos, praticamente, incluímos todas as escolas públicas do Brasil. Né? O Ministério da Educação já me disse que tem uma defasagem, ficaram algumas escolas para trás que nós precisamos continuar fazendo a implantação. Agora, além disso, as escolas precisam ter estrutura, porque, por exemplo, eu vi no meu estado, no Paraná,
escolas que receberam banda larga, mas não tem rede elétrica suficiente para ligar 30 computadores simultaneamente. Então, isso tem que ter um investimento condizente. A prioridade, Azevedo, é o seguinte: nós temos que colocar esse serviço mais barato à disposição do consumidor e, evidentemente, as pessoas vão aderindo. Eu não falei universalização, porque universalização pressupõe que mesmo quem não tem dinheiro ou quem não tem interesse vai ter. Pressupõe um serviço quase que gratuito, né? Não, nós vamos colocar o serviço mais barato à disposição das pessoas e tem que, evidentemente, ter investimento em infraestrutura para suportar. Hoje é comum, é muito comum, você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro e leva um modem lá para conectar seu telefone, ele conecta ali na região de Copacabana, Ipanema, ele conecta com 3,6 megabits por segundo. Se você for na Barra é 230, quer dizer, então cai para menos de 10% da velocidade. Aconteceu comigo em Salvador também. Então isso, evidentemente... Isso me incomoda um pouco essa cautela que o governo sempre adota em usar a palavra universalizar. Universalizar para o telespectador geral é assim, é você estabelecer uma política pública em que todo mundo tem acesso a isso. Há 12 anos atrás, quando foi feita a privatização das telecomunicações, o princípio era universalizar o telefone fixo. Hoje todo mundo pode ter acesso a um telefone fixo. Será que não é a hora do governo trabalhar a questão da banda larga como uma política pública para que isso sim seja universalizado, para que todas as pessoas possam ter acesso e parar um pouco essa cautela, porque, afinal de contas, é papel do governo fazer essa política. Eu vou fazer o papel do advogado diabo como se fosse da empresa também. A verdade é que a telefonia fixa não está universalizada. Né? Nós estamos discutindo agora, no programa de métodos de universalização, a telefonia fixa rural, por exemplo, é muito frágil. Né? Mas há um problema de subsídio telefonia fixa aí, né? pública, orelhão, não tem em todas as comunidades. Nós estamos colocando isso. Então, quer dizer, se eu disser, não, todo mundo vai ter banda larga, né, vai soar uma coisa, olha, mas não conseguiram nem colocar telefone ainda. Talvez o governo pudesse trabalhar no sentido, eu acho que essa revisão aí do plano de metas de universalização é no sentido de trazer a questão da banda larga para dentro dos contratos de telefonia fixa, seria isso? A tarifa da telefonia fixa ela está tão alta que as pessoas não estão usando mais telefone fixo, estão usando celular. Qual é a opinião do senhor sobre a cobrança da assinatura básica do telefone fixo? Essa é uma questão bastante polêmica, que eu vi que no Senado agora, quando até o governo se mobilizou para tentar aprovar aquele projeto de lei que permite que as companhias telefônicas ofereçam TV a cabo sem restrição, né? Essa discussão acabou sendo postergada, porque eu me lembro que um senador levantou a discussão paralela. Antes disso, o Congresso tem que se manifestar sobre a assinatura básica, que para as empresas essa é uma questão de sobrevivência. Elas consideram que, que a assinatura é uma remuneração inevitável. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho, primeiro está no contrato, por isso que eu acho que tem que ter cuidado. Falar, não vamos acabar com a assinatura básica. Isso tem um contrato, foi licitado, foi feito o leilão. Agora, a assinatura é alta, é bem cara. Tem muita gente que não tem telefone fixo pelo preço da assinatura básica, acaba sendo proibitivo. E eu acho que nós temos que buscar alternativa. Primeiro, baratear essa assinatura ou tentar acabar com ela. É evidente que você tem que negociar com as empresas, porque se você deu a concessão com autorização para cobrar, você agora tirar, eles vão dizer, tudo bem, e quem vai me ressarcir? Né? Mas eu acho que é caro. Assim como acho também, Azevedo, embora você tenha falado, a telefonia fixa tem tarifas maiores do que o celular, a verdade é que o celular é caro no Brasil. Também. Nós temos o seguinte, tem um grande percurso a ser percorrido, nós temos que trabalhar na questão da banda larga. Eu acho que se houver investimentos fortes em infraestrutura se houver parceria com os governos estaduais, que em alguns casos já tem redes de fibra ótica disponíveis que podem participar e querem participar, se a gente tiver uma disposição de abrir mão de alguns tributos, mas exigir contrapartida, por exemplo, os secretários estaduais de Fazenda estão dispostos a reduzir, tirar o ICMS da banda larga. Eu conversei com o presidente do CONFAS, que é o secretário de Fazenda da Bahia, e falei, não abra mão de nada. Você diminui o imposto, eles vão continuar cobrando o mesmo preço. Nós temos que botar na mesa isso aí e falar, olha, nós podemos abrir mão desse imposto se houver uma consequência que é a diminuição do preço para o consumidor.
Eu acho que a questão da assinatura básica e outras questões vão ter que ser tratadas desse jeito. Ou a alternativa seria mudar o contrato e nós não vamos fazer isso. Agora, o senhor pensa em colocar a questão da banda larga para dentro das obrigações das empresas que hoje prestam telefonia fixa? As empresas dizem que isso não pode, porque o contrato não prevê. Mas quando nós discutimos banda larga nas escolas, isso foi feito. Nós abrimos mão de uma exigência que havia no contrato, que era a instalação de PST, posto de serviços telefônicos, e eles assumiram a obrigação de implantar a rede para fazer banda larga nas escolas. E é interessante que essa discussão, quando começou, eu participei junto com a então ministra Dilma, as empresas pediram bilhões para fazer esse trabalho de levar a internet para as escolas, e depois acabaram fazendo, assumiram a responsabilidade e fizeram, né? Embora tenha relatos de que ainda falta um pouco para ser tratado. Mas tem perto de 50 mil escolas públicas conectadas. Eu acho que nós temos que discutir sim, entendeu? E a infraestrutura, se você for olhar, é a mesma. Eles usam a mesma infraestrutura para fazer a telefonia fixa, ou no caso da celular também, e fazer banda larga. Eu acho que nós temos que discutir junto. Ministro, mudando de assunto, e os Correios? Olha, os Correios, primeiro, o Correio é uma empresa fantástica, né? Tem credibilidade, é uma empresa que funciona, e na nossa opinião não estava funcionando a contento, teve várias dificuldades. O Correio não conseguiu realizar um concurso, precisa de gente. O Correio é um dos maiores empregadores do Brasil, tem 108 mil trabalhadores. Nós vamos fazer um concurso agora para mais 7 mil. Então ele é uma empresa que funciona. Acho que a diretoria não tinha coesão, não tinha o espírito de remar todos para o mesmo lado. Nós colocamos uma equipe lá muito afinada, o pessoal foi escolhido pelos seus currículos, não tem nenhum outro tipo de critério, a não ser a exigência de que eles melhorem radicalmente o desempenho da empresa. O Correio gasta, por exemplo, 300 milhões por ano de transporte aéreo e não conseguiu até agora licitar o serviço de transporte, faz contratos de emergência, aí ganha uma empresa ou empresas pequenas que não dão conta do recado, serviço. Não tem avião adequado, os aviões são antigos. Nós vamos colocar ordem nisso. A nova diretoria tem essa missão e colocar de novo o Correio nos trinques aí. Então o Correio ele foi apartado vamos dizer assim, da política, dos relacionamentos políticos, vai ser uma empresa, de novo, profissionalizada, com métodos de gestão de empresa, sem nenhum tipo de interferência política? É uma empresa profissionalizada, é uma empresa que tem quadros técnicos que desempenham muito bem e tinha deficiências de gestão. Nós vamos resolver essas deficiências e tem uma parte do serviço que é monopólio, né, a parte de cartas, e outra que é concorrência, entrega de encomendas, isso aí. O Correio não é monopolista, tem uma concorrência acirrada, empresas multinacionais. Ministro, eu queria tocar num assunto que foi uma política pública importante do governo Lula na questão de telecomunicações, que foi a criação de uma grande empresa nacional com a fusão da Oi e a Brasil Telecom. Isso aconteceu em 2008. O governo se empenhou bastante para que aquilo acontecesse, acreditava que uma empresa nacional seria bom para o país, seria importante para o setor de telecomunicações frente aos concorrentes estrangeiros. A minha pergunta para o senhor é se o senhor está satisfeito com o resultado dessa fusão, se essa empresa brasileira que foi criada, resultado dessa fusão, contribui para o interesse público hoje, dentro do que o governo pensava naquela ocasião, e se o senhor acha que a Oi, que é a empresa resultante dessa fusão, poderia ser usada para a implantação de políticas públicas. Essa foi uma sugestão que o IPEA fez ontem, apresentar um estudo sobre telecomunicações. Eu pergunto a sua opinião sobre isso. Olha, o estudo do IPEA eu não vi, eu vi o anúncio, até pedi já lá no IPEA, eles vão me mandar, que é um estudo que fala de comunicação e telecomunicações. Com relação à Oi, o governo impulsionou, ajudou na fusão, porque as empresas que atuam nessa área são gigantes multinacionais. Você pode ver todas as outras grandes que tem aqui, são grandes empresas multinacionais e têm grandes ganhos por causa da escala, na compra de equipamento, contrato com fornecedores,
na escala de atuação mundial, né? A Oi acaba sendo uma empresa com condições de concorrer nesse setor, mas é uma empresa nacional, né? Nós temos que olhar isso. Com relação a... Então nós achamos que o resultado foi bom. Ela é uma empresa com atuação em todo o país, de capital nacional, achamos que é importante prestigiar isso. Agora, a implantação de políticas públicas pode ser feita através da Oi, mas pode ser feita através de outros também. Se alguma empresa dessas que atuam no setor quiserem fazer parceria com o governo na questão da banda larga, nós vamos fazer, não vamos dispensar não. Evidente que nós temos que estabelecer em que condições vai ser feito isso, né? Se vai ter custo para o governo, nós vamos ter que olhar mais ainda. No caso, por exemplo, da banda larga nas escolas, o custo que teve foi um custo para a sociedade. Nós tiramos uma exigência técnica que havia no contrato e colocamos outra que eu acho que foi muito mais benéfica para a sociedade do que seriam os postos de serviço telefônico. Mas, então nós podemos fazer parceria com todas elas. Eu acho que a Oi querendo, ou as outras empresas todas do setor querendo, nós não vamos dispensar a possibilidade de fazer parceria. Ministro, na campanha eleitoral, notadamente no segundo turno, a questão da privatização foi um dos temas de discussão e de debate entre os candidatos. E eu queria saber que avaliação o senhor faz da privatização da telefonia. O senhor falou da concentração que tem na radiodifusão. Também há uma concentração muito grande na parte da telefonia. Então, que avaliação o senhor faz desse processo? Os partidários do governo que fez a privatização, principalmente os tucanos, os democratas, falam o seguinte: se não tivesse feito a privatização, o Brasil ainda estaria no tempo do orelhão. É isso que o Serra falava no debate. E é possível que isso seja verdade, né? Nós não sabemos. Se tivesse continuado com as empresas estatais, poderia ou não ter, principalmente pelo uso que se faz da empresa estatal, que claramente também não havia uma gestão adequada no governo deles. Agora, a questão que eu acho que escandaliza todos na privatização foi a condição em que foi feita, né? As empresas foram vendidas por um preço praticamente irrisório, o financiamento foi público, o dinheiro do BNDES, na maior parte dos casos, né? Os leilões não tiveram transparência. Então essa é a questão, né? Porque eu, por exemplo, achava, mesmo quando era deputado de oposição, eu não via razão, por exemplo, para ter siderurgia pública. Eu acho que é perfeitamente possível e está funcionando, embora careça de investimentos, né? O Brasil tem uma produção de aço menor do que poderia ter e teria que ter mais investimento. Mas isso é outro debate. Mas eu não achava que era um absurdo privatizar a siderurgia. Agora, a questão das privatizações que estava colocada é o seguinte: que foram vendidos por um preço baixo, né? O Estado não teve uma política de fazer investimentos alternativos com o dinheiro, foram arrecadados quase 110 bilhões de reais com o dinheiro das privatizações. O dinheiro foi todo para pagar a dívida, só que os juros eram altíssimos, então comeu todo esse dinheiro. O Brasil não teve efetivamente benefícios patrimoniais com a privatização, né? O setor se desenvolveu muito, aí tem sempre uma dúvida se poderia ter sido desenvolvido ou não com estatal ou não. Eu não vou nem discutir isso. Eu acho que as condições, com toda sinceridade, as empresas foram vendidas a preço de banana. Essa que se você fizer pesquisa aí, todo mundo acha isso, não é eu que estou falando. As pessoas acham... acha que faltou transparência? Você falou que foram leilões sem transparência. O que ficou obscuro? Mas na época foi amplamente divulgado em todos os jornais, né? Alguns diálogos vazados aí, gravados, que mostravam o seguinte: que claramente havia direcionamento, havia uma discussão pouco transparente que não veio a público, a não ser por denúncias sobre como foi formatado o leilão de privatização. É só isso que eu acho. A questão do setor está aí, nós vamos trabalhar com as empresas que estão aí, nós não temos problema com isso. Agora, eu acho que as políticas setoriais que nós fizemos são muito mais eficazes. Por exemplo, o modelo elétrico que foi conduzido pela então ministra das Minas e Energia, Dilma, permitiu um desenvolvimento muito maior do setor, né? A nossa oposição fica questionando,
vai ter apagão, vai ter nada. Nós passamos todas as crises sem problema nenhum. Quando deu falta de água no começo de 2009, né, em algumas regiões, seca, o Nordeste, por exemplo, foi abastecido pelas usinas da região sul e sudeste, porque nós tínhamos construído alguns milhares de quilômetros de linha de transmissão. Algumas feitas pela iniciativa privada, outras por empresas públicas. Nós tivemos política para resolver o problema. Na área de telecom, a presença do Estado, através, por exemplo, da Telebrás, que foi reativada no governo Lula, o senhor considera positivo? Não, a Telebrás nós reativamos por uma conclusão que nós tiramos do governo. As empresas que estão atuando no setor não tiveram condições ou não tiveram interesse em resolver o problema da difusão da banda larga, da internet. E o presidente Lula sempre tratou isso com muito pragmatismo. Se o mercado resolve, então está resolvido. Se eles estivessem oferecendo banda larga com condições técnicas adequadas e preço bom, massificando, aumentando, mas a verdade é o seguinte, as empresas aparentemente fizeram uma opção por oferecer serviço para pouca gente e ganhar no preço, né? Ter uma lucratividade baseada no preço alto. Então, a Telebrás entrou para ajudar a desenvolver esse mercado, né? Tem até uma discussão, vai fazer ligação na casa das pessoas? Eu acho que não é essa a função. Mas nós temos que pressionar o setor para que eles também percebam a responsabilidade que eles têm. Uma empresa concessionária de serviços públicos, alguns têm que ser universalizados, né? E nós queremos que elas tenham esse desempenho condizente com o que a sociedade exige. Eu acho que essa discussão. A Telebrás entrou para participar, ser mais um concorrente, um competidor, e para ajudar a regular o mercado, baixar os preços. Chegamos ao final do programa, agradecemos a presença da Elvira Lobato, do jornal Folha de São Paulo, do editor da revista Teletime, Samuel Possebon, e do ministro de Comunicações, Paulo Bernardo, que nos deu a honra de participar do 3 a 1. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.